Não critique nem fale mal, mas fique calado. É perdido pensar mal sobre essa gente. É melhor se render, senão Deus te muda ou mata você. O crente é assim, a água vira vinho, o mundo correndo. Mas Deus faz caminho pra passar seus filhos. O sol e a lua param com a sua voz. Mas Deus leva a sério, e peixe faz transporte pra levar profeta. Permite provação, mas cumpre promessas. Meu anjo me dá fala para orientar. O crente é assim, a água vira vinho, o lombo corrido. Mas Deus faz caminho pra passar seus filhos. O sol e a lua param com a sua voz. Mas Deus leva a sério, e peixe faz transporte pra levar profeta. Permite provação, mas cumpre promessas. Um anjo ainda fala para orientar. Essa é a geração do apaixonado. Vamos cantar junto. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Senhor, nesse tempo levanta uma geração de adoradores apaixonados por ti, Pai. Apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado.
Mais uma vez eu quero ouvir. Apaixonado. Apaixonado. Oh. Apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado. Apaixonado. Apaixonado por você, Senhor. Apaixonado. Bem, graças a Deus. Amém, irmão. Já ouvimos algumas músicas, graças a Deus. Essa é mais uma live do grupo de apoio. Essa live será repetida mais tarde, mas estou adiantando para fazer a gravação. E é mais cômodo nesse horário. Então, o nosso propósito dessa live, como todos já sabem, é trazer um apoio para quem precisar e ter uma palavra de conforto no ar para sabe Deus onde é que ela vai cair, né? A Bíblia Sagrada diz, eu estava lendo aqui uma coisa importante que a gente às vezes deixa passar, mas aqui no Salmo, veja que Salmo 1, muito bonito esse Salmo 1. Jó, Salmo. Bem-aventurado, felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. O Salmo já começa colocando uma definição. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro, a qual dá seu fruto de estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a boinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse é o Salmo 1 que diz que a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, meus queridos, veja que ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta ou se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um conselho, uma direção de um procedimento para um varão. Um varão é um homem
Né? O varão é uma pessoa já de idade. Geralmente um varão não é um mancebo. A Bíblia fala criança, mancebo e varão. Então varão é quando você já tem uma certa idade, né? Ou uma certa posição. Mas ela está aconselhando esse varão, dando para ele uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança é como se fosse um galardão, uma aproximação maior. Então ele está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí nós ficamos perguntando o que é o conselho dos ímpios. Aqui temos duas coisas, o ímpio e o conselho do ímpio. O ímpio não tem uma definição para ímpio, é João, é Maria, é Pedro, não tem. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Não é? Pode ser homem, mulher, cometeu impiedade, ele é um ímpio. Mas ele é ímpio também quando ele está afastado dos caminhos de Deus. Ele está propenso à impiedade só pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, ele já se torna um ímpio. Porque o seu coração está propenso a toda a impiedade, toda a sorte de coisas. Então, essa pessoa que não tem Deus, que é um ímpio, que anda praticando impiedade. O que é impiedade? Impiedade é quando você rouba, quando você mata, quando você faz coisas sem pensar que aquilo vai prejudicar os outros, mesmo que não seja uma morte, mas uma maldade, uma mentira, colocar o outro numa situação de desprezo, de abandono, de vergonha. Então essas pessoas que fazem essas coisas são ímpios. A Bíblia está dizendo que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dessas pessoas, desses ímpios, né? Porque o ímpio, essas pessoas que praticam essas coisas, são ímpios. E o que é que pode se esperar como conselho de uma pessoa dessa? Né? Pessoa que pratica impiedade, pratica o mal, não tem um coração voltado para Deus, não se pode esperar um bom conselho de uma pessoa que pratica essas coisas. Então, a Bíblia está dizendo que se você evitar isso, se você evitar essas pessoas, você será bem-aventurado. Será muito bom para você. E bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não vai procurar um conselho. Tem os pastores, tem os padres, tem igreja, tem outras religiões, porque todos eles estão, aqueles que são voltados para Deus, né? Aí você pode procurar essas pessoas que têm voltado para Deus para seguir um conselho e não o ímpio, né? Então ele está dizendo que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque, veja bem, se você andar segundo o conselho do ímpio, qual é o seu futuro? É ser um ímpio também. O ímpio não vai dar um conselho bom para você. Se o cara já está no mal, já está fazendo mal para os outros, ele vai te aconselhar para o bem, ele vai te aconselhar para ser um igual a ele, ou pior. Né? Esse é o que a Bíblia chama o conselho dos ímpios. E também diz que não se detém no caminho dos pecadores. Então, o que é o caminho dos pecadores? O caminho dos pecadores é o caminho daquele que comete pecado. Por exemplo, você, uma roda de bar, uma dança com apologia ao sexo. Porque tem muitas danças familiares por aí que não é uma coisa recomendável, mas também não é uma coisa, uma demonstração de uma apologia ao sexo, né? Mas tem, como você disse, não se detém na roda dos carnecedores.
Então, um jogo de bar, uma porta de um bar, dentro de um bar, campo de futebol, com jogos aí a dinheiro, um, uma, uma- um jogo de carta, de bicho, um, um, um caminho, o caminho do pecador. Qual é o caminho do pecador? Vamos para tal lugar hoje, tem muita mulher, tem muito homem lá, tem tudo, vamos lá, hoje à noite tá bom. E o outro diz, "Olha, hoje à noite tem um negócio aí, a gente pode ir lá e pegar alguma coisa dos outros." E essa é uma série de coisas na vida que você faz pelo conselho dos outros. Você vai e você às vezes nem estava pensando naquilo ali, mas você, de repente, você é visitado ou se encontra com uma pessoa que é um ímpio, e aquele ímpio vai lhe trazer conselhos para o mal. Você vai, olha, vamos tal lugar, tu vai fazer o quê? Não, eu vou pegar tal coisa lá na casa de fulano, mas ele não está lá, não, mas eu pego assim mesmo. Então isso aí é o quê? Olha, virou um caminhão ali, vamos pegar a mercadoria. Tem uma casa abandonada ali, vamos entrar e tirar tal coisa. Não, tem uma firma ali que está, tem umas peças ali que dá para tirar sem ninguém ver. Então, conselho de ímpio são essas coisas, além da parte sexual, a parte financeira, a parte amorosa, né, que a sexual está ligada. Né? Então tem essas partes aí de física que leva o homem aos caminhos contrários aos caminhos de Deus. E muitas vezes a pessoa é levada por esses caminhos porque ele está ouvindo, passou a ouvir conselhos dos ímpios. Seu vizinho, um amigo, é muito amigo seu, mas o que é que ele está dizendo para você? Então eu não quero um amigo que está me conduzindo para o mal. Se a pessoa é meu amigo, então vamos tentar fazer com que essa nossa amizade ela progrida para o caminho do bem. Não é? Então, é isso é isso que a Bíblia está querendo dizer quando diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque, meus irmãos e ouvintes, é preciso a gente filtrar o que é amizade. Amizade não é só o conhecimento, não. Amizade, você tem que ter uma amizade em função da ação, de estímulo e resposta, como diz a filosofia. Se você é estimulado para fazer o bem, você pode considerar aquela pessoa como um amigo, se você é do bem. Se você é estimulado para fazer o mal, então como você não é estimulado para isso aí, você está vendo que aquela pessoa não é uma boa pessoa. É a pessoa que quer ser seu amigo, se aproximar de você. E uma vez você pega ele com mentira, com conversinha que está levando para outros caminhos. Então, uma vez, tudo bem, a pessoa deu um deslize aí, mas continuamente você fica ouvindo aquela pessoa lhe levando para outros caminhos, automaticamente você tem que reconhecer e se afastar daquilo ali, porque essa pessoa não é uma boa pessoa. Né? Então, a Bíblia aconselha que, nesse caso, você não ande segundo o conselho dos ímpios. Ele não tem, nem se detém na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, que é esse caminho do mal, de fazer o mal, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes a gente pensa que roda dos escarnecedores é uma roda que um grupo de pessoas. Não é bem, não necessariamente tem que ser um grupo de pessoas feito uma roda. Não é.
Certa vez eu estava vendo ali uma pessoa criticando o irmão, porque passou, o irmão estava. Ele viu o irmão junto com três pessoas que não eram crentes. E ele deduziu que aquilo seria uma roda de escarnecedores. Mas eu conheço o irmão, eu sei que o irmão não é de modelo. Porque uma roda de escarnecedor é aquela roda que fica com socarris, com brincadeiras, passa uma mulher, eles ficam com conversas que não devia ter, com olhares maliciosos, passa um homem, fica com brincadeira, às vezes coisas tão pesadas que vem até uma discussão, uma briga, finalmente, né? Então, mas aquele irmão estava ali, e muitas vezes estava até pregando o evangelho também. Nem toda roda é uma roda de escarnecedores. Vamos colocar tudo dentro de um balaio e dizer que julgar, não é? E tem irmãos que querem ser mais santos do que os outros, e tudo para ele é pecado. Se passar ali e ver você conversando com alguém, já é um pecado. Às vezes conversando com uma mulher, e você nem sabe, aquela mulher pode ser irmã dele, pode ser uma prima, pode ser da família. O outro já diz que fulano estava conversando com a mulher, mas não é assim. Não podemos julgar aleatoriamente nem precipitadamente, porque nem tudo é roda de escarnecedores. Tem que ser analisado o que é uma roda de escarnecedores. Nós temos pessoas que parece que não tem tempo de cuidar da vida própria e fica cuidando muito da vida dos outros, inventando pecado, inventando erros e você não pode sair na rua. Eu tenho um cunhado que foi criticado porque saiu na rua de bermuda. Então ele disseram que ele não era um bom crente, falaram dele, e vieram falar até para mim. Que ele, fulano e tal, estava na rua, com a bermuda e tal. Eu, pelo menos, não saio na rua de bermuda. Eu tenho uma bermuda em casa, para dormir, para trabalhar assim, dentro de casa, do meu portão para dentro. Mas esse irmão achou de ir para a rua de bermuda e achou que não era nada demais, mas foi uma crítica terrível em cima dele, porque tem gente que é o controlador do pecado, né? Tem gente que sabe ficar ali dirigindo, não, isso é pecado, fulano estava fazendo tal coisa, é pecado, ciclano estava em tal canto, é pecado. Quer dizer, às vezes ele tem mais pecado do que a Bíblia ensina que é para ter, né? A Bíblia está mostrando o que é pecado e o que não é. Mas tem irmãos que acham mais pecado na vida dos outros do que na dele. Aí sai falando de um, falando de outro e não cuida da vida dele. Mas a Bíblia também fala um pouco dessas pessoas. Em outra ocasião a gente vai falar desses faladores aí. Mas aqui o versículo nos diz que essa pessoa é bem-aventurada se ele proceder assim, se ele conseguir não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, você pode passar, ele está falando se deter. Você pode andar com uma pessoa que não é crente. Se você tiver se eu vou daqui no mercado com um conhecido, e aquele conhecido não é crente, pode ter até uma mal reputação, mas eu precisei andar com ele esse trecho aí. Então isso não quer dizer que eu esteja andando com o pecador. Não tive uma necessidade de fazer um trabalho. Se fosse assim, ninguém trabalhava mais em construção, ninguém fazia mais nada, porque a gente está direto em contato com os pecadores, com pessoas ruins. Eu estava em São Paulo uma vez, trabalhando numa firma, no metrô, e tinha um eletricista lá, eu era encarregado, ali perto da estação do metrô. Aí, e ele estava meio triste, e eu
eu fui andando assim, a gente tinha que andar abaixado, porque era baixo o local. Comecei a conversar com ele, tal, o que está acontecendo? Não, nada não. Não, nada bem. Depois ele foi pegando confiança, aí ele chegou para mim e disse que ele estava fugido, trabalhava ali, mas ele está fugido porque tinha matado um primo e foi estar pagando uma prisão. E contou uma história que quem aqui ia pensar que aquele camarada era um criminoso? Né? E eu estava lá, andando com ele, trabalhando com ele. Quer dizer, eu não estava no caminho dos pecadores, eu estava com o pecador. Às vezes você vê uma pessoa passar junto com outro que não é crente, aí, ó, fulano agora passou com fulano. Tem que ter cuidado com isso. Deixe de julgar a vida dos outros. Examine primeiro, 2, 3 vezes, antes de formular e externar um julgamento, porque pode ser prejudicial para você. Mas se você faz um julgamento precipitado da vida dos outros, esse pecado pode ser o seu pecado e não dele. Né? A Bíblia não é assim, pegar no pé da letra e sair julgando aí a todo mundo. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse camarada aqui, esse irmão, ele se guarda, não anda, é um varão que anda segundo o conselho de Deus, não dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de fazer isso, antes dessas coisas, o que ele faz? Ele gosta da lei do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, ou lida ou entendida, mas ele tem prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é os mandamentos que a Bíblia ensina. Deus quer assim, assim, vai para ser assim, assim. Aí aquela pessoa tem prazer nisso aí, tem prazer em obedecer isso aí. Né? E está dizendo que e medita, além de ter prazer, ele medita para ter um conhecimento maior, ele medita de dia e de noite. E quando ele faz isso, diz a Bíblia que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto de estação própria, cuja folha não cai. Quer dizer, quando ele passa a ser uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, ele se torna como o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. É uma árvore que está sempre alimentada, que cresce, e as suas folhas não ficam caindo assim, mas ao contrário, ele tem a sua raiz se aprofundando cada dia mais, absorvendo a água daquele ribeiro, e é uma árvore forte, porque ele está sendo plantada ali junto aos ribeiros de água. Né? Então, quem é essa pessoa? É aquela pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para na roda dos escarnecedores. Então, aí o versículo 4, ele já toma um outro caminho e diz assim, mas os ímpios não são assim. Então, realmente, os ímpios não são assim como? Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor, os ímpios não são plantados no ribeiro, os ímpios não fogem da roda dos escarnecedores. Então é diferente você ser um ímpio e você ser um crente, um salvo. Né? A Bíblia diz assim, mas os ímpios não são assim. Eles são como o vento, o moinho, a poeira que o vento espalha. Os ímpios, e esses ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja que esses que procedem assim, erradamente, não temem ao Senhor, não buscam seus caminhos, não obedecem, a Bíblia diz que eles não subsistirão no dia do juízo. Haverá um julgamento um dia, e esses que procederem contra os caminhos, contra a lei do Senhor, não vão subsistir, não vão escapar. Né? Mas a palavra de Deus diz aqui
eles não subsistirão o desjuízo, nem os pecadores na congregação dos ímpios, dos justos. Então, qual é a congregação dos justos? Aquela congregação daquelas pessoas que seguem os caminhos, que obedecem, que não andam segundo a roda dos escarnecedores, são justos. Tem a sua congregação, tem seu povo, e o ímpio não vai permanecer lá. Pode até passar lá um pouco de tempo, mas se ele não mudar de atitude, se ele chegar numa congregação só por chegar, ele não vai durar muito tempo, porque não subsistirá na congregação dos justos. Então, a Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui está um confronto, né, um paralelo, baseado no tema desse salmo, que é a felicidade dos ímpios, dos justos, dos justos, e o castigo dos ímpios. Então, a felicidade de um e o castigo do outro. Mas, o que é que gera essa felicidade e o que é que gera esse castigo? É a ação de cada um. Os dois têm a mesma oportunidade de passar para um lado ou para outro. Mas, se você escolher o conselho, se você escolher a obediência, a palavra, o prazer, então você será considerado um justo. Mas também, ao mesmo tempo, por outro lado, se você não fizer isso, a Bíblia diz, não são assim os ímpios, não são obedientes, mas são como a moinha que o vento espalha. Não está fazendo nada, está jogando poeira no vento e nunca mais vai conseguir recolher. Então veja que está aí a oportunidade para você fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o bem ou fazer o mal não é uma opção de Deus, é uma opção sua. Você tem livre-arbítrio, conforme nós estudamos já na doutrina do pecado. Existe uma liberdade não só de expressão, mas de locomoção, para você ter a ação na sua vida. Se você quiser ter uma vida de obediência, você pensa a vida de obediência. Porque o pecado, conforme nós estudamos, a causa do pecado foi a desobediência. E essa desobediência, conforme Paulo diz, que por um homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a morte veio passando de carne em carne, quem é nascido da carne é carne. Né? Então você hoje é pecador, você tem a raiz do pecado em sua carne, não por você, mas porque você é carne, da primeira carne que pecou. Agora, a consequência disso aí são as suas ações. Porque mesmo que você esteja debaixo do jugo do pecado, mas você tem da parte de Deus o aconselhamento, a oportunidade de se libertar. Quer dizer, se você está preso por um pecado que você não cometeu, mas alguém da sua família cometeu e você está pagando. Hereditariamente você está pagando aquele pecado. Mas as portas do presídio estão abertas. Porque existe, é só você chegar, pegar um advogado e já está tudo pronto, é só você assinar o termo e se libertar daquilo ali. Porque existe já uma justiça que foi feita para que todos aqueles que estavam presos por transmissão de pecado recebessem o perdão. Então por que você continua preso? Por que você continua obedecendo ao pecado? Mas porque o pecado, claro, é melhor do que obedecer a Deus, né? Se o pecado te dá, gosta de fumar, de beber, de sair por aí, a torta à direita, a roubar, matar, fugir, correr. Então, isso, quem é do pecado não tem responsabilidade nenhuma, não tem consideração com a palavra de Deus,
Às vezes tem pessoas que são bom pai de família, tudo enfim, mas está debaixo também do jugo do pecado. Mas você pode se libertar. E essa liberdade já está pronta, não é preciso você fazer mais nada a não ser crer na palavra de Deus, na justiça de Deus que foi realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, aí você, se você passar para esse outro lado, de ímpio para justo, você tem agora a direção da Bíblia para Deus te mostrar como é que você deve viver para alcançar as mansões celestiais. Aí você diz, que mansões são essas? São aquelas mansões pós-morte. Porque tem gente que acha que morreu, acabou, mas não é. Eu não posso tirar da cabeça de ninguém essa ideia de que morreu, acabou. Se ele quiser continuar pensando assim, pense. Mas ele vai ver depois que não era bem assim. E a Bíblia está aí. Você só toma o remédio se você achar que está doente. Se você achar que não precisa, continue assim até você cair morto aí em algum lugar. Mas a escolha é sua, de tomar o remédio ou não tomar. Ninguém vai abrir sua boca e empurrar de garganta abaixo. Não existe isso na palavra de Deus. Mas existe o aconselhamento, existe o aviso, o evangelho, que é a explicação espiritual. Quando você passa para esse outro lado, isso aqui serviria para você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele não faz isso. Ele não é mais tentado para essas coisas. Aquele desejo de estar com brincadeira, de estar com maldade, de estar roubando, matando, etc. Tal, aquilo foi vencido, é outra criatura. Jesus Cristo disse, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não é? Ele disse, como é que eu vou nascer já sendo grande? Nascer não é voltar para o ventre da sua mãe e nascer, mas nascer da água do Espírito, como uma nova criatura. Então, nascer não quer dizer nascer material, quer dizer nascer espiritual para ter o direito à vida eterna. Isso é muito bom, isso é muito fácil de entender também, mas as pessoas que não são crentes, elas são tentadas, são perseguidas, as coisas do mundo chamam muito, chama todo mundo, crente não crente, mas um resiste, outro não tem porque existir, e assim vai. Mas Deus abençoe vocês, amanhã nós teremos, não, só segunda-feira agora nós teremos live, eu espero que Deus continue abençoando. Mais tarde nós vamos rodar essa live como um vídeo, e você vai ter a oportunidade de ouvi-la mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Nome, Senhor. Amém. Do anelo que há em minha alma é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor Jesus, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Amém, graças a Deus.